Você já imaginou como a rainha num jogo de xadrez poder se movimentar livremente por vários dos momentos mais importantes da política brasileira? Pois é, essa foi a vida de Ricardo Stuckert, fotógrafo oficial do ex-presidente Lula, que durante 8 anos acompanhou de perto a história do Brasil. E hoje eu vou sentar com ele para bater um papo, virtualmente, claro, sobre a vida do fotojornalista de uma das figuras mais emblemáticas do país. Oi, tudo bem? Olá, boa tarde. Entre vivos e mortos, a família Stuckert contempla 33 fotojornalistas. Parece que a arte e a notícia habitam nesse DNA. Mas para Stuckert, a paixão pela fotografia começou em outro gene brasileiro, o esporte. Você veio de uma família aí de fotógrafos. O seu pai fotografou o Figueiredo, o último militar, você o primeiro operário. Eu quero saber de você se você sempre soube que você queria fotografar a política. Sempre tive muita vontade de fotografar esporte. São as duas paixões do brasileiro, futebol e política, porque qualquer lugar que você vá, sempre vai falar do seu time, sempre vai falar de um jogador, e a política não tem como a gente não falar do Brasil, falar de política, porque a gente vive a política também. Mas o fotógrafo não costuma falar muito, então a gente só consegue falar com os olhos. Deixa eu até aproveitar que você falou disso. O ex-presidente Lula também era um fã aí de futebol, né? Do Corinthians. Ele é super corintiano doente. E eu acho que essas duas fotos têm uma simbologia muito grande. Se você pudesse me falar um pouco sobre elas. São duas fotos incríveis. Por que são incríveis? Porque tem duas histórias atrás dessas duas fotos interessantes. Uma do torcedor, que é um torcedor ilustre, que é o presidente Lula, um corintiano, que ele é um presidente operário e está com o capacete de operário do Corinthians. Quer dizer, ele está construindo a narrativa de toda a história que está por trás dele, de um presidente que não tem medo de falar qual é o seu time de coração. E a outra foto, que ele está ali, com o olho fechado ali, essa foto eu fiz na caravana, e ele estava olhando para um senhor, e o senhor fazendo positivo para ele, chamando atenção, e ele estava fazendo um discurso, aquele senhor não achou que ele estava prestando atenção que ele estava chamando o presidente. Quando o presidente sentou depois do discurso, olhou para ele, piscou o olho assim para ele assim, e fez assim, tipo assim, ó, eu estava te observando sim. Aos 19 anos, Stuckert, conhecido como Stuquinha, cobriu pela primeira vez o Palácio do Planalto. Mas foi no auge dos seus 32 anos que uma ideia de pauta do próprio fotojornalista na revista Isto É abriu o caminho para o convite que mudaria sua vida. Eu fiz um projeto na Isto É, e na época o editor da revista é o Hélio Campos Melo. E eu falei, Hélio, por que a gente não faz uma pauta especial nas eleições de 2002? Tem um mês, são 4 semanas, são 4 candidatos. A gente fica uma semana na vida de cada candidato. O que aconteceu? Como eu fiquei uma semana na vida de cada candidato, todos os candidatos passaram a me conhecer. Aí, quando eu saio do debate com Milena, pelo fotógrafo da Veja, a gente foi para o hotel, aí passa o Lula e bate nas minhas costas assim, e aí, garoto, tudo bem? Eu falei, tudo bem, presidente. Ele falou assim, você tá bem? Eu falei, tô bem. Ele falou assim, o Couto quer conversar contigo. O Couto é o secretário de imprensa, Ricardo Couto. Aí o Couto chegou e falou assim, Stuquinha, o que eu quero falar com você é o seguinte, o presidente pediu para te convidar para você ser fotógrafo oficial, caso ele venha ganhar a presidente da República. Eu falei, caraca, você é fotógrafo oficial? Fotógrafo oficial é uma coisa de final de carreira, já é para quem está a idade do meu pai, quando entrou tinha 50 anos. Mas na mesma hora eu falei, pô, mas ser fotógrafo do Lula, do primeiro operário, você já imaginou as fotos que eu vou fazer? Eu fiquei pensando assim, e aí tô eu há 20 anos com o presidente Lula. Você viveu os bastidores, né, de vários momentos importantes da política, tenho certeza. Queria saber se você tem aí alguma história que te marcou, aquela coisa que você ficou, caramba. Eu estava na Casa Branca, em Washington, uma história muito legal, o presidente foi fazer uma visita de chefe de Estado a Washington com Obama. Foi 7h15 da manhã, o telefone toca, o serviço secreto falando que o fotógrafo tinha que descer antes. Eu falei, caramba, perdi a foto, né? Vou chegar depois, eles vão me parar lá para revistar. Aí eu entro num carro daqueles carrões, aquela Suburban. Eu olhei para o lado e falei, pô, sozinho aqui, esses caras vão me levar para onde? Vão me revistar, né? Vamos me colocar lá no raio-x da NASA, né? A sorte de Stuquinha foi que a popularidade do Lula refletiu também no seu trabalho. Eu entro, eu passei naquele raio-x, o cara nem revistou minha bolsa, apitou lá, ele falou, não, esse é o fotógrafo do presidente Lula. Aí o cara me leva para uma sala, de repente eu vejo uma mão grandona e bate assim, hi, man. Quando eu olho, era o Obama. Eu olho assim, o Peter e o Obama. Eu falei, caraca, eu tô importante pra caramba, sozinho com o Obama aqui.
Que moral, né? O Lula abre a porta, entra sozinho o Lula e vem cumprimentar o Obama. Quando eu vou fotografar, o Lula para e olha para mim. O que você está fazendo aqui? Depois te explico. Vamos fazer uma foto aqui. Stuckert aceitou ser fotógrafo do ex-presidente Lula com a condição da criação inédita no Brasil de um site de distribuição de fotos gratuitas do próprio governo. Eu pergunto então se ele tentava passar uma mensagem, se ele se sentia um formador de opinião. Se eu sou pago pelo Brasil para produzir imagens do Brasil e é do presidente Lula, eu vou fazer da melhor forma possível. Eu sou formador de opinião? Com certeza. Recentemente, você fez a foto aí do Lula sendo vacinado. Quando você vai fotografar um presidente, o presidente Lula tomando uma vacina, né? A primeira e a segunda dose, a vacina do Covid, ela, para mim, ela é tão significante porque a mensagem ela está ali. É uma mensagem que a pessoa olha e fala assim, se o Lula está tomando a vacina e está usando máscara, eu vou seguir o exemplo dele. Você sente que essa foto pode ser um aceno aí para uma campanha no ano que vem? Olha, eu vou te falar, nesse caso não é. Porque ele está preocupado em salvar vidas nesse momento. Eu acho que isso aí, primeiro, é como exemplo. Agora, um aceno, se ele vai voltar em 2022, aí só o povo que vai querer, só o povo que sabe, né? Eu trago, então, outra foto simbólica e pergunto sobre a sensação de liberdade que me passa aquela imagem. Não, olha só a sua pergunta. Você falou da liberdade, né? Uhum. Essa foto foi a primeira viagem que ele fez depois que ele foi solto, que ele foi para a Bahia. Eu acho que aí foi um momento de libertação dele. Em contraposição com essa outra foto, como é que é para você viver um momento como esse? Esse, para mim, seguramente foi um dos dias mais tristes da minha vida. E eu falei assim, eu vou ter que registrar alguma coisa para mostrar. E aí, o que eu fiz? Quando ele estava para sair, eu fui para fora antes. Eu vi aquela quantidade de polícia, eu falei assim, eu vou fazer essa foto. Olha como é que ele está sendo tratado, isso não pode ser. Mas o trabalho de Stuckert vai além do ex-presidente Lula e chegou inclusive no Oscar, com o indicado ao melhor documentário de 2020, Democracia em Vertigem. Tem essa foto aqui de você no Oscar, com o seu clone. O Kenny Reeves. É o seguinte, todo mundo brincava comigo, meu filho pequeno também, todo mundo fala, pai, você parece muito com o Kenny Reeves. E aí, quando eu fui trabalhar no filme Democracia e Vertigem, as pessoas que você a vida inteira assistiu, né, estarem ali vendo as imagens que você produziu, e aí você olha para trás e você fala assim, pô, valeu a pena, né? Só faltou ele te chamar para ser dublê lá, né, durante a cerimônia. Você sentiu aí que você teve que se reinventar com a pandemia, né? Como é que está sendo esse momento para você? Olha, na vida da gente, consumido pelo dia a dia, e quando você vê que o dia a dia não é mais aquele dia que você andava na rua e tinha as pessoas, tinha as reuniões, tinha as pautas que você ia fazer, e o que acontece? As pessoas, como não podiam mais fazer cursos presenciais, as pessoas começaram a perguntar para mim se eu poderia dar curso online. E aí, na pandemia, eu me reinventei, tendo que estudar realmente a teoria da fotografia, como eu ia ter que preparar uma aula. Eu estou adorando fazer isso. Legal. Né, de certa forma. Aí. Exatamente. Bom, Stuckert, muito obrigada. Eu gostei muito de conversar com você. Eu espero que eu tenha falado alguma coisa que preste aí para você. Falou muito. Boas fotos aí, traga boas fotos pra gente. Obrigado, tchau.